passo. Ela disse: não minta para a tua serva. Mas a promessa de Deus era fiel e verdadeira. Era fiel e verdadeira aquela promessa. Com 12 meses, meus irmãos, passado, ela gera e ele nasce um filho. E esse filho, meus irmãos, vai crescendo. Mas, meus irmãos, entendam uma coisa: o Deus do céu, que fez o céu e a terra, Ele prova a tua sinceridade, Ele prova a minha sinceridade, Ele prova se realmente você adora Ele pelo que Ele é, ou você adora Ele pelo que Ele está fazendo para você. E certo tempo, meus irmãos, essa criança cresce, e essa criança, meus irmãos, vai para ali trabalhar com o pai, e ali trabalhando com o pai, essa criança começa a passar mal. Começa a passar mal, meus irmãos. O pai, sem muita experiência, pede para um dos seus servos ali, leva e entrega para a mãe. E a mãe, meus irmãos, quando recebe o filho, coloca ali sobre o seu joelho, e a Bíblia fala, meus irmãos, que ela clama, ela ora até o meio-dia e o menino morre. Ela poderia, meus irmãos, ali no ciclo natural da vida, morreu. Qual que é o ciclo natural da vida? Vamos fazer o funeral e vamos enterrar. Mas quem fez a promessa, meus irmãos, não foi o homem. Quem fez a promessa não foi o homem. Quem fez a promessa não foi o pastor. Quem fez a promessa não foi o obreiro, nem a obreira, nem a irmã. Quem fez a promessa é aquele que está sentado aos querubins. Quem fez a promessa é aquele que está sentado no trono do céu. Ele que fez a promessa. Aquela mulher poderia ter desistido da promessa dela, poderia ter desistido ali e falado: não, aqui acabou, a partir daqui eu não consigo mais, a partir daqui eu não consigo mais, eu não acredito mais na promessa. Mas não, ela creu, meus irmãos, que aquilo que Deus tinha falado, que ia dar uma criança para ela poderia crer e buscar que ali haveria restauração. Ela coloca o menino, meus irmãos, ali deitado na cama do profeta, vai até o marido dela, não fala nada para o marido. Ela fala assim: olha, me arreia para mim aí um jumento, prepara para mim um servo, que eu vou falar com o profeta. Eu vou falar com aquele que disse que ia me dar, que o Senhor ia me dar o filho da promessa, a minha vitória. Eu vou falar com ele. E ele pergunta: mas por que você vai hoje? Não é dia de lua nova, não é dia de festa. Para buscar o Senhor não tem dia, meus irmãos. Para buscar a tua vitória, para buscar aquilo que Deus prometeu, a promessa do Senhor não tem dia, não tem hora, não tem condições, não tem circunstância que impeça você de buscar aquilo que Deus prometeu que ia fazer na tua vida. Ela vai, meus irmãos, ela dá uma ordem: olha, vai, vamos ao Monte Carmelo. Quando ela chega próximo ao Monte Carmelo, meus irmãos, ela vai se aproximando do Monte Carmelo. O profeta Eliseu avista ela de longe, e o profeta diz para Geazi: vai de encontro com ela e pergunta se está tudo bem. Quando Geazi chega, meus irmãos, ali, pergunta para ela: como vai o seu marido? Está tudo bem. Como vai o seu filho? Está morto, mas vai tudo bem, porque eu vim atrás daquele que pode restituir. Vai tudo bem. Meus irmãos, não é para qualquer um que você conta aquela deficiência na tua casa, não. Não é para qualquer um que você conta aquele problema que você sabe que só Jesus pode resolver. Não é para qualquer um que você fala: hoje eu estou enfermo e não tenho ninguém para mim. Não é para qualquer um. Você tem que contar para aquele que pode resolver o seu problema.
tudo bem? Ela fala, vai tudo bem. Mas quando ela chega, meus irmãos, nos pés do profeta que fez a promessa, ela se lança no chão e fala assim: acaso eu pedi para você algum filho? Acaso eu pedi para você? Eu ainda disse, não me engane. O Senhor, meus irmãos, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre mesmo que esteja no leito de morte. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre mesmo que você ache como um paradoxo, que não tem mais jeito, não tem mais solução. O Senhor chega e fala: haveria algo sobremodo impossível que eu não pudesse fazer? Ela deita, meus irmãos, ela chega, ela se lança aos pés do profeta e fala: olha, eu disse para você não me enganar, eu disse para você, meus irmãos, ali que não era para enganar ela, porque, meus irmãos, era promessa. Se todo mundo hoje fosse atrás do falso profeta falando: você não disse que era de Deus? Cadê a promessa? Mas ali não, meus irmãos, ali era de Deus. Ali era homem de Deus que falava e Deus assinava embaixo falando. Quem está falando é Eliseu? Pode assinar que eu garanto a vitória. Quando, meus irmãos, ela fala para Eliseu: o meu filho está morto. Eliseu fala para Geazi: Geazi, pega o meu bordão, vai na frente. Chega lá, você coloca o meu bordão em cima do menino. Ela olha e fala assim: quem é Geazi? Eu não vim atrás de Geazi, eu vim atrás do profeta, eu vim atrás daquele que fez a promessa. Tem muita gente vindo atrás do profeta, e eu digo para você: venha atrás de Jesus Cristo de Nazaré, que pode resolver o seu problema. Geazi não podia fazer nada, meus irmãos. Geazi era só um mensageiro, não podia fazer nada por aquela criança que estava morto em cima da cama. Mas o profeta não. Ela olha e fala assim: juro pela minha alma, se você não for, eu também não vou. Porque Geazi não pode fazer nada, mas quem fez a promessa, eu sei que pode fazer. Eu sei que pode fazer todas as coisas. Aquele que fez a promessa de restauração, aquele que fez a promessa de restituição, aquele que fez a promessa de livramento, aquele que fez a promessa de te guardar. Ele, meus irmãos, não dorme. Ele está vivo para entregar para você aquilo que Ele prometeu. Eliseu fala: vamos. E eles vão, meus irmãos. Eles vão. Quando chega lá, meus irmãos, quando chega na casa, Geazi coloca um bastão e não acontece nada, o menino continua morto. Poderia desistir da promessa? Poderia. Muitas pessoas estão desistindo da promessa. Muitas pessoas estão desistindo no meio do caminho. Por quê? Porque está vendo os obstáculos. Você não consegue ir ao Monte Carmelo buscar ali aquele que pode te socorrer. Hoje eu não vou porque está frio, amanhã eu não vou porque está chovendo, depois amanhã eu não vou porque tem que arrumar a casa, depois eu não vou porque tem um aniversário, depois eu não vou, depois eu não vou, depois eu não vou, e a sua promessa vai morrendo. Mas se você for buscar a presença de Deus, se você for buscar aquele que pode tocar, aquele que pode fazer todas as coisas, a sua promessa é garantida. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, você tem um tempo e um propósito. A Bíblia diz, meus irmãos, em Filipenses 2, 13 e 14, ele fala: sou eu que opero em vós tanto querer como realizar segundo a minha boa vontade. As pessoas estão querendo ajudar a Deus, estão querendo ajudar o Senhor, falando: Senhor, olha, eu vou entregar nas tuas mãos, mas eu vou segurar um aqui, ó. É melhor um na mão do que dois voando, e com Deus não funciona desse jeito. Ou
conseguir resolver com as suas próprias mãos. Meus irmãos, Jesus, meus irmãos, ele é especialista em resolver causas impossíveis. Quando você tira a sua mão, aí o Senhor fala, agora eu vou colocar as minhas. Enquanto você está colocando as suas mãos, tentando resolver do seu jeito, dá um jeitinho, o Senhor fala, bom, então eu vou esperar você tentar resolver, depois eu entro. E aí quando o Senhor entra é diferente. Quando o Senhor entra é diferente, meus irmãos. Não tem maneira que está, pode estar ali, meus irmãos, todo despedaçado, pode estar quebrado, com depressão, pode estar no espírito da loucura, do pânico. O Senhor entra e fala, eu vou restaurar hoje. Eu vou restaurar hoje. Olha, meus irmãos, aquela mulher no fluxo de sangue, aquela mulher tinha 12 anos padecendo de uma enfermidade que consumia ela dia a dia, que fazia ela ser separada, porque era ali, meus irmãos, era uma pessoa impura, uma pessoa contaminada, segundo as escrituras sagradas, uma pessoa que tinha que ser separada, 12 anos, e quando Jesus passa e ela somente toca nele, ela é curada na hora. Ela teve que esperar 12 anos para receber a sua vitória. E muitas vezes nós não conseguimos terminar uma campanha de 7 dias. Nós não conseguimos acabar uma campanha de 3 dias. E o Senhor fala assim, olha, quem tocou? Ela vira e fala, eu toquei. Com medo, meus irmãos, de ser apedrejada. E o Senhor fala assim, a tua fé te salvou. Vai em paz. Olha, meus irmãos, aquela mulher que vivia encurvada, aí o livro de Lucas vai dizer que ela vivia encurvada, que não poderia olhar para cima, há 18 anos, meus irmãos, ali perturbada por aquele espírito de enfermidade. E quando ela chega diante de Jesus, Jesus fala para ela, olha, mulher, seus pecados estão perdoados, levanta, endireita, você está curada. 18 anos ela teve que esperar para receber a vitória dela. Olha, meus irmãos, Deus tem um tempo certo para mim, Deus tem um tempo certo para você. Talvez você tenha recebido uma revelação, olha, há 6 anos atrás, há 15 anos atrás, e eu digo uma coisa para você, o seu tempo está próximo, o seu tempo está chegando. Talvez ainda não cumpriu, meus irmãos, porque você ainda não teve fé para receber. Aquelas pessoas, meus irmãos, questionavam Jesus. Ali, meus irmãos, no livro de João, capítulo 9, o povo questionava Jesus, falando, olha, Senhor, aquele homem é cego, quem pecou? Foi ele ou o pai dele? Ou a mãe dele? E Jesus dizia, nem ele, nem a mãe dele e nem o pai dele, mas é para a glória do Senhor Jesus. Ele não tinha fé para receber, meus irmãos, sabe por quê? Porque quando Jesus cospe no chão, faz logo e passa no olho dele, o Senhor fala assim, olha, vai agora no tanque de Siloé e lava, que você vai enxergar. Precisava desse espaço de tempo para ele criar fé no coração para receber a vitória. O tempo da sua vitória, meus irmãos, é esse período. É o período de você ir clamar ao Senhor e Ele entregar a vitória nas tuas mãos. Esse é o período da tua vitória. O período, meus irmãos, que Deus vai esquadrinhar o seu coração e falar, eu vejo fé para receber. Eu vejo fé para entregar aquilo que Ele veio buscar, aquilo que ela veio buscar. Meus irmãos, o seu tempo está próximo. Não desista do seu chamado, da sua caminhada. Não desista da promessa que Deus te fez. Aquela mulher podia ter enterrado o filho dela, mas ela falou, não, eu vou atrás daquele que fez a promessa. E quem fez a promessa para você hoje chama Jesus Cristo de Nazaré. Corre atrás dele. Corre atrás dele para buscar a tua promessa. Meus irmãos, entendam uma coisa. A Bíblia narra para nós pessoas que tiveram dificuldade ao extremo, como aquele homem ali no tanque de Betesda, 30 e poucos anos, ali sofrendo, sem ninguém por ele.
Jesus sabia do que ele estava precisando. A Bíblia vai falar, e vendo e sabendo do que precisava, perguntou: o que quer que eu te faça? Aquele, meus irmãos, mesmo Jesus naquela época, ele está aqui nessa noite, ele sabe do que você precisa, e ele está perguntando: o que você quer que eu te faça hoje? E ele diz, meus irmãos, eu não tenho ninguém por mim. E o Senhor fala assim: ó, levanta, pode levantar, porque aquele tanque que é movido lá, sou eu que dou ordem para o anjo descer e mover ele. Eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou a restauração, a restituição. Você não precisa mais esperar as águas movimentar, porque eu cheguei para você hoje. Hoje Jesus chegou para você, meus irmãos. Você não precisa esperar pela medicina, pela tecnologia, pela ciência, porque Ele chegou para você hoje. Ele chegou para você hoje. Aquele homem, meu irmão, esperou com paciência, e o Senhor falou para ele: toma o seu leite e pode ir embora. Não precisa esperar mais. Nós temos que ter fé para receber. Nós temos que ter fé. O Senhor esquadrinhou dois corações, meus irmãos, até aqui. O coração dessa mulher sunamita e o coração daquele homem que era cego. E ele observou que não tinha fé para receber. Mas se você olhar o livro de Lucas 18, vai dizer, meus irmãos, de Bartimeu. Bartimeu, meus irmãos, clamava o Senhor falando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor manda buscar ele na beira do caminho. Manda buscar atrás daqui ele. Porque ele está clamando. Ele está chorando, ele está buscando o socorro. Por quê? Porque ele queria restaurar aquilo que foi tirado dele. Aquilo que o diabo tirou de você, meu irmão. Aquilo que o diabo tirou de você, meu irmão. Hoje é dia de você clamar o nome do Senhor Jesus para que haja restauração. Você clamando como ali em Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor manda chamar ele e fala: o que você quer que eu te faça? O Senhor esquadrinhou o coração dele de longe e falou: ali tem fé. Ali tem fé, porque ele não vê. Não tem a melhor possibilidade dele vir até mim. Mas eu vejo na voz dele: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a fé para ser curado. E o Senhor manda buscar ele e fala: o que você quer que eu faça por você? Senhor, que eu torne a ver. Fecha, a tua fé te salvou. Não precisou tempo. Não precisou, meus irmãos, 3 meses como essa mulher sunamita. Não precisou ir até o tanque de Siloé. Foi ali, meus irmãos, na hora. Fecha, porque a tua fé eu esquadrinhei e vi que existe. Então, meus irmãos, ele viu Jesus. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor vem dizendo que aquela mulher, meus irmãos, eu conjecturo que, pelo que ela passou, ela criou fé no coração em saber: se Geazi for, eu não vou receber nada, mas se o profeta for, o meu filho vai viver novamente. Quando Eliseu chega, Eliseu deita sobre o menino, coloca a boca sobre boca, olho sobre olho, mão sobre mão. E ali, meus irmãos, o corpo do menino começa a esquentar. O corpo do menino começa a esquentar. Ele começa a esquentar. Ele levanta, anda daqui para lá, de lá para cá, coloca diante do menino de novo, mão sobre mão, boca sobre boca. E ali, meus irmãos, olho sobre olho. E o corpo do menino começa a esquentar. E o menino levanta, espirra 7 vezes, que é o número da perfeição de Cristo, e volta à vida. Mas olha que interessante. Sabe aquela vitória que você veio buscar nessa noite?
prometeu para você? Que Ele vai te entregar? Quando, meus irmãos, o menino levanta, que Eliseu toma ele nos braços, chama Geazi e fala: Geazi, chama aquela mulher sunamita. Ela vem. Quando ela vê o filho dela, meus irmãos, ela não corre em pegar ele. Ela não corre ali falando: a minha promessa reviveu. Primeiro, olha que a palavra que nós lemos agora. Ela prostra no chão, adora o Senhor, pega a sua promessa e sai. Qual que é a condicional? Se Deus te der, é Deus. Se Ele não te der, Ele continua sendo Deus. Antes de você receber a sua promessa, você prostra e fala: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor fizer, eu vou te adorar. Se o Senhor não fizer, eu vou continuar te adorando. Porque eu não estou preso aqui, eu estou preso na minha morada no céu. Eu quero morar no céu. Glória a Jesus. O menino restaura, meus irmãos, olha aqui. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrando-se em terra, e tomou o seu filho e saiu. Primeiro ela prostrou diante daquele, meus irmãos, que é dono do universo, a dono daquele que é todo poderoso, capaz ali, meus irmãos, de restaurar a vida, restaurar e dar nova vida. Depois ela pega aquilo que estava morto, que era uma promessa que poderia nesse instante estar enterrado, mas não. A promessa que Deus fez, meus irmãos, Ele não volta atrás. Tem muitas pessoas falando: será que o Senhor tirou meus dons? Olha, meus irmãos, no livro de Romanos 11, 23, ali a seguir: os dons de Deus são irrevogáveis. Aquela promessa que Deus te fez, ela é irrevogável. Aquela promessa que Deus fez de restituição, de restauração, a promessa de libertação, a promessa de salvação da tua casa é irrevogável. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Jeremias: clama a mim, eu responderei coisas grandes e oculta que não sabe. Nós não sabemos, meus irmãos, o que pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquela mulher, em primeiro momento, poderia seguir o ciclo natural. Manda chamar o meu esposo, porque o nosso filho está morto. Chama ali os empregados todos, vamos fazer um velório, prepara ali o túmulo ao qual ele vai ser enterrado. Mas não, ela lembrou, meus irmãos, do profeta. Ela lembrou aonde ela pode buscar socorro. Ela lembrou aonde ela pode buscar, meus irmãos, restauração. Ela lembrou do Senhor do céu. Ela, meus irmãos, não desistiu da promessa dela, porque o Senhor, meus irmãos, estava provando ali a fé daquela mulher. Olha, você disse que você tinha tudo. Você disse que era rica, que não precisava de nada. Eu vou te mostrar, eu vou te ensinar a ser dependente de mim. Aleluia. Talvez tem pessoas, meus irmãos, que não tem nem o que comer em casa. E Deus está falando: eu quero te ensinar a ser dependente de mim. Eu quero te ensinar que você tem que depender 100% de mim, para que você não se glorie. Eu prego, eu oro, eu expulso o demônio, eu curo os enfermos. É isso, meus irmãos. Deus quer te ensinar a ser dependente dele, aonde você vai falar: Senhor, se for da tua vontade, vai ser feito dessa maneira. Se não for da tua vontade, eis-me aqui, Senhor, para continuar fazendo a tua obra. Porque essa mão só serve, meus irmãos, para carregar aliança e fazer os meus afazeres do dia. Mas quem habita aqui é o Todo-Poderoso do céu. Como Ezequiel disse: Senhor, tu sabe. Senhor, tu sabe. Profetiza, Ezequiel. Eu te dou autoridade. Pode profetizar. Ezequiel poderia ter falado: em meu nome, porque Jesus me deu autoridade. Ele poderia ter falado: em meu nome, osso seco, levanta. Mas não. Ele falou:
olha ó sossego, em nome do Senhor do céu, dos exércitos, o Todo-Poderoso, ouça a voz do Senhor, porque é Ele que sabe do que você está precisando, é Ele que sabe a sequidão que você está, é Ele que sabe o deserto que você está, é Ele que sabe aquela promessa que foi feita para você, que até agora, meus irmãos, talvez pode ser que não tenha se cumprido, possa ser que você esteja frustrado com o Senhor por causa disso, mas eu digo uma coisa para você, Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu da promessa. Assopra dos quatro ventos, que vem o Espírito, e aviva a tua alma, aviva a tua alma, aleluia, Deus de poder, Deus de glória, Jesus, meus irmãos, Ele é poderoso, Ele é poderoso para restaurar, para levantar aquela pessoa, ali, meus irmãos, que está enfermo no leito do hospital, Ele é poderoso para dar vitória, mas nós temos que crer, nós temos que crer nessa promessa que foi feita, nós temos que crer no Deus que morreu na cruz, para salvar eu e salvar você, como aquela mulher, meus irmãos, ela não desistiu daquilo que estava perdido, nós também não podemos desistir da nossa casa, não podemos desistir da nossa família, desistir que Deus tem o melhor para você, que é o reino dos céus, que é, meus irmãos, aquilo que está guardado lá em cima, preparado, como João escreveu, vou preparar lugar, quando eu for, voltarei, porque aonde eu estou, vós estejais também. Jesus, meus irmãos, Ele quer que aonde Ele está, você esteja também. Aonde você está, meus irmãos, você tem que buscar Ele, para que aonde Ele esteja, você possa estar também. Mas não podemos, meus irmãos, inclinar para trás, porque Lucas diz, olha, aquele que está com a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então nós não podemos reclinar para trás, nós temos que olhar para frente, buscar, meus irmãos, ali mesmo sabendo, até você vem para a igreja, você deixa a pessoa na sua casa numa situação difícil, às você vem buscar o Senhor, você está passando uma situação difícil, mas veja essa mulher, ela foi buscar o profeta, o filho dela estava morto, mas ela foi buscar, e quando ela voltou, meus irmãos, ela sabia que ela ia trazer a vitória. É da mesma maneira eu e você, às vezes a nossa casa está virada de ponta cabeça, mas quando você fala, eu vou lá buscar a minha vitória, você chega lá, Deus já soprou o Espírito e colocou cada coisa no seu lugar. É dessa maneira. Mas quando Deus te entregar, meus irmãos, primeiro agradece a Ele, primeiro louva a Ele, fala, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor me deu, obrigado por aquilo que o Senhor fez na minha vida, obrigado por aquilo, meus irmãos, que ninguém poderia fazer por mim, e o Senhor inclinou no meio de bilhões de pessoas, o Senhor inclinou o seu coração para mim. E é dessa maneira, meus irmãos, você vai ser provado, eu vou ser provado, os irmãos vão ser provados, mas nós não podemos desistir da promessa, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?